E agora nós estaremos lendo do versículo 21 a 24, que diz-nos assim a palavra do Senhor. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Queridos, nós vamos falar sobre Enoque, o homem que andou com Deus. Nós já dissemos anteriormente que não vale a pena viver muito sem a presença de Cristo. Perceba que Enoque viveu pouco, menos do que os outros. A Bíblia diz aí no versículo 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Então, o texto diz, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Ele vive menos que os outros. Mas há uma coisa interessante, tirando a questão da vida, da longevidade, dos anos de vida de Enoque, nós podemos analisar algo interessante sobre esse homem. Ele brilha em meio ao mundo onde o pecado já se proliferava. Ele brilha em meio à escuridão. Ele era uma estrela solitária. E aqui, esse texto mostra para nós que é possível manter comunhão com Deus em meio a um mundo dominado pelo pecado. Em todo e qualquer tempo ou época, não importa a crise, não importa a avalanche de pecado, o homem que quiser pode manter comunhão com Deus Todo-Poderoso. Por isso, acredito que a razão desse texto estar registrado na palavra é para mostrar para nós que é possível andar com Deus em qualquer época, a qualquer momento e em qualquer instante. Enoque brilhou em meio às trevas. E a palavra do Senhor Jesus, conforme o próprio dito de Cristo, é claro que todos nós devemos brilhar nesse mundo dominado pelo pecado. Quando nós lemos Mateus capítulo 5, versículo 16, está escrito: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo, querendo mostrar que é possível brilhar em meio a uma sociedade dominada pelo pecado, em Filipenses capítulo 2, versículo 15, ele diz, de modo imperativo, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, é possível sim manter comunhão com Deus, andar com Deus em qualquer época, em qualquer sociedade, ainda que ela seja totalmente maculada pelo pecado. Nós podemos analisar que Enoque conseguiu desenvolver uma vida piedosa com Deus. Isso é provado por meio da expressão que por 2 vezes ratifica a sua integridade espiritual. Andou Enoque com Deus. Enoque começa a vida com Deus e termina ela com ele. No hebraico, a expressão é: e caminhou Enoque com Deus. A Septuaginta, fazendo uso dessa expressão, diz que Enoque agradou a Deus. Antes de qualquer exigência legalista, está provado na Bíblia que alguns homens procuraram desenvolver uma vida de comunhão com Deus. Nós podemos ver isso nos seguintes personagens, começando por Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Olha o que nos diz a Bíblia. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Perceba que nós temos não somente Enoque, mas nós temos agora Noé, um homem que também andava com Deus. Nós entendemos que Abraão se tornou um grande homem de Deus, andou com Deus, de modo que ele é chamado de amigo de Deus. Isso nós podemos ler em Tiago 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então perceba
que nós temos Noé, andou com Deus, Abraão era amigo de Deus, e agora, queridos, outro homem que o próprio Deus dá testemunho da sua vida é Jó, também provando que ele andava com Deus. Está no capítulo 1, versículo 8. Olha o que nos diz a Bíblia. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então, nós temos Abraão, nós temos Noé, nós temos Jó, nós temos Enoque, pessoas que foram sinceras no tempo das suas gerações, que procuraram desenvolver a verdadeira comunhão com Deus. O que agrada a Deus não são as multidões de sacrifícios que o homem lhe oferece, mas sim um viver santo pela fé. Por que Deus se agradou de Enoque, de Abraão? Porque eles andaram pela fé. É isso que nós podemos ver a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque andou de forma que agradou a Deus com a sua vida, com o seu bom procedimento. O viver de Enoque agradava a Deus. Isso está provado através do verbo tomar. Por causa do viver que agradou a Deus, ele foi tomado de entre os homens. Enoque e Elias, ainda nas páginas do Velho Testamento, provam que eles viveram em santidade para com Deus na época em que estiveram neste mundo. Então, meus queridos irmãos, nós podemos dizer que é possível ser santo em qualquer época. É possível servir a Deus a qualquer tempo. Deus tomou Enoque para si por causa da sua piedade, da sua sinceridade, da sua sabedoria e da sua decisão própria de andar com Deus. Quem aprende a amar a Deus e sempre anda segundo a sua vontade, desfrutará com Ele da verdadeira vida eterna. Coloque essa palavra no seu coração. Ande com Deus e você terá vitória em nome de Jesus. Amém.